Meus irmãos, celebramos hoje o 26º domingo do tempo comum e a igreja propõe para nós o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Trata-se da parábola do Lázaro e do rico, do pobre Lázaro e do rico comilão, do rico que gosta de festanças, o rico que gosta de uma vida de luxo e de mordomias. E a primeira coisa que a gente precisa entender, para entendermos essa parábola, que é muito rica em ensinamentos, tem vários ensinamentos para nós, é que não basta ser pobre para ir para o céu, e não basta ser rico para ir para o inferno. Lázaro não foi para o céu só porque era pobre, e o rico não foi para o inferno só porque era rico. Lázaro foi para o céu porque, mesmo na pobreza, mesmo na adversidade, confiou em Deus, esperou em Deus, esperava nas promessas de Deus. Ele colocou a sua vida em Deus, apesar da penúria, das dificuldades, das tribulações, das feridas que ele carregava, ele soube trilhar o caminho do céu. Nós sabemos disso porque Jesus mesmo, em várias ocasiões, disse que nós, mesmo na cruz, precisamos confiar em Deus. Aliás, precisamos abraçar a cruz com alegria, viver as adversidades com alegria, porque um dia haverá recompensa para aqueles que perseverarem, para aqueles que derem a vida. Ouvimos isso alguns domingos atrás. Então, Lázaro foi para o céu porque ele viveu a adversidade, ou viveu na adversidade a fé, a esperança, a caridade. Confiou em Deus. Não é porque só porque era pobre e miserável. Porque senão também nós estaríamos feitos, tranquilos. Embora não sejamos miseráveis, mas só para dizer que na nossa pobreza nós estaríamos tranquilos. Vamos para o céu. Não basta. É preciso também confiar em Deus, é preciso também entregar a sua vida a Deus, é preciso esperar no Senhor. E o rico não foi para o inferno só porque era rico. Embora em outra ocasião Jesus vai dizer, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, porque quem é rico tem mais dificuldades de ser desapegado, tem mais dificuldades de ser uma pessoa generosa. Ele foi para o inferno porque fez mau uso do seu dinheiro, das suas riquezas, dos seus bens materiais. Ele que tinha, ou que teve durante toda a sua vida, inúmeras oportunidades de fazer o bem, com o muito que tinha, não fez. Ele que teve durante toda a sua vida, inúmeras oportunidades, justamente por causa da sua riqueza, justamente porque viveu na abundância, enquanto Lázaro viveu na penúria, ele viveu na abundância dos bens, na abundância de bens materiais, na fartura. Ele fez mau uso de tudo isso, usou tudo isso para benefício próprio, não pensou no próximo, não colocou isso a serviço do próximo, não colocou os seus bens e a sua vida a serviço de quem mais precisava, e por isso foi para o inferno. Porque usou mal o seu dinheiro, foi apegado às suas riquezas, usou as suas riquezas para a sua vaidade, para alimentar a sua ganância, para alimentar a sua fome pelos prazeres desse mundo. Ele poderia ter ido para o céu, se tivesse feito bom uso do seu dinheiro, se tivesse sido generoso, se tivesse sido desapegado, se tivesse aproveitado as ocasiões para ajudar Lázaro, que estava na sua porta. Deus permitiu que Lázaro fosse à sua porta, e ele esteve ali muitos dias, em muitas ocasiões, esperando comer o resto da sua comida, esperando comer as sobras, se alimentar das sobras desse rico, e nem mesmo as sobras eram servidas a ele. Nem mesmo as sobras, muito menos aquilo que realmente ele poderia dar. Ele poderia dar muito e continuaria sendo rico. Ele poderia ser generoso e continuaria sendo rico,
Pensemos nos ricos de hoje em dia, que têm muito dinheiro e não ajudam ninguém, só querem ter mais. Na verdade, aplicam os seus bens para ganharem mais, e mais, e mais, e mais. Eles podem ajudar, ou poderiam ajudar, e continuariam ricos, e continuariam tendo muito, e no entanto não fazem isso. Não basta ser pobre para ir para o céu, não basta ser rico para ir para o inferno. É preciso fazer o mau uso do dinheiro para ir para o inferno. É preciso ser um pobre que coloca a sua confiança em Deus como única riqueza para ir para o céu. Além disso, queridos irmãos, a parábola nos ensina algo muito importante. O rico que está no inferno não tem nome. O pobre que está no céu tem nome. E usando a mesma lógica daquilo que eu já falei, ele não tem nome não porque é rico, e ele não tem nome porque é pobre. O rico perdeu a sua identidade nos bens materiais. Ele perdeu a sua identidade no lucro. Ele perdeu a sua identidade na busca desenfreada pelo prazer. Perdeu a sua identidade. Não era mais aquilo que ele deveria ser. Estava longe do que deveria ser. Quando nós colocamos a nossa identidade nas coisas, nós nos perdemos. Vocês já devem ter ouvido essa expressão. Você vale o que você tem. No mundo, o valor que você tem é a partir daquilo que você tem. O valor que te dão é a partir do que você tem. Eu já escutei isso da minha mãe. Felizmente, hoje ela não fala isso mais. Mas para me pressionar para estudar, ela dizia: meu filho, eu te amo de qualquer jeito. Mas no mundo você vale o que você tem. Então estude para você ter dinheiro, para você ter um bom emprego, para você ter posses. Porque se você tem uma galinha, você vale uma galinha. Se você tem um boi, você vale um boi. Se você tem uma casa, você vale uma casa. Bom, é uma coisa horrível de uma mãe dizer para o seu filho. Eu tenho certeza que ela já se arrependeu disso e ela não fala isso mais. Porque o que importa, o que o mundo pensa de mim? O que importa, o valor que eu tenho diante do mundo? Não importa nada. Eu sei que diante do mundo eu valho aquilo que eu tenho. Mas o que importa, o que eu valho diante do mundo? Não serve para nada. É inútil, é trivial. O que importa é o que eu valho diante de Deus, diante da vida eterna. São os tesouros que eu acumulo no céu. São os tesouros que eu acumulo na eternidade. Então, diante do mundo, de fato, você vale o que você tem, mas o que importa? Mas muitas pessoas se importam com isso. E, portanto, passam a vida buscando possuir coisas para valerem alguma coisa. Então, elas querem um carro bom. E mais do que um carro bom, um carro luxuoso. Mais do que um carro luxuoso, um carro onde as pessoas costumam olhar e se admirar e suspirar quando vê aquele carro. E tira foto com aquele carro. E aplaude aquele carro. Não basta ter um carro digno, bom, confortável. Tem que ser um carro de prestígio. Tem que ser uma casa suntuosa. Tem que ser uma casa exuberante. Não basta ser uma casa confortável e digna. Tem que ser exuberante. Não basta ser um emprego digno. Tem que ser um emprego de destaque. Não para servir as pessoas, mas para ser aplaudido por elas. Porque eu só valho aquilo que eu tenho. E eu quero valer. No fundo, nós queremos ter valor naquilo que nós fazemos, naquilo que nós somos. No fundo, nós somos carentes e queremos que as pessoas nos valorizem. Mas esquecemos de que, na verdade, o nosso verdadeiro valor está em Deus, no amor dele por nós. Santo Agostinho vai dizer que nós valemos um filho de Deus, o Filho de Deus crucificado. É isso que nós valemos diante de Deus. Mas para nós não está bom. Nós queremos muito mais. Queremos que o vizinho nos valorize, queremos que as pessoas da cidade nos valorizem, queremos que as pessoas das redes sociais nos valorizem.
E aí nos perdemos. Perdemos a nossa identidade na caminhonete que a gente compra e que não serve para nada, a não ser para sair bonito na foto. Não coloca na estrada, porque estraga. Não pode pegar poeira. E Deus me livre, né, alguém pegar de qualquer jeito na maçaneta da minha caminhonete. Ou do meu carro, sei lá, do meu Corolla. Eu não entendo muito de carro, viu? Então eu estou falando aqui as coisas que eu ouço por aí. Sobre carros. Mas eu sei muito bem que tem uns carros que são melhores do que outros. Mais luxuosos, mais exuberantes do que outros. Poderia citar aqui nomes de carros, né? Marcas, mas eu não entendo muito disso. Mas vocês que entendem, sabem do que eu estou falando, do que eu estou querendo dizer. Aquela caminhonete não serve para nada a não ser para foto. De que adianta aquilo? É o seu valor? É o seu medo, né, de ficar empoeirado? É o seu medo de alguém olhar e falar assim, nossa, que caminhonete arranhada, de que carro velho, que carro estragado, que carro usado? É o seu medo de que você seja confundido com aquilo que você tem e as pessoas não te valorizem do jeito que você gostaria de ser valorizado? Esse é o medo no fundo. Quando nós pensamos, né, em poupar os nossos bens materiais, quando nós pensamos em multiplicar os nossos bens materiais, será que nós pensamos a partir da necessidade real? Ou das nossas necessidades sentidas? A psicologia fala disso, né? Existem necessidades que são reais. De fato, eu necessito trocar de carro, porque senão ele vai me deixar na estrada. Mas existem necessidades que são sentidas. Meu carro está bom, eu posso andar nele muitos anos ainda. Ele está trazendo conforto e segurança para minha família. Mas eu quero comprar o carro de última geração. Porque as pessoas vão ficar admiradas. Olha, ele conseguiu comprar o carro. E é o único que tem esse carro aqui na cidade. É o único que tem um Tesla. É o único que tem um carro elétrico. É o único que tem um carro que não faz barulho. Um que não tem motor. E que sei lá mais o quê. O rico perdeu a sua identidade nessa história toda. E muitos de nós também perdemos. Lázaro, apesar da sua indigência, apesar da sua pobreza, apesar das suas feridas, apesar dele não ter dinheiro, ele tem um nome. E Deus sabe esse nome. E Deus conhece esse nome. Inclusive Jesus coloca nesta única parábola o nome de um personagem. Lázaro. As outras parábolas não têm nome, os personagens. É o rico, é o filho mais velho, é o filho mais novo, é o pai. É a ovelha, é a mulher, é o homem, é sei lá o quê, o semeador, mas aqui tem um nome, Lázaro. Para o mundo, ele nem tem identidade, porque ele não tem nada para oferecer. Para o mundo, ele não tem identidade porque ele não tem dinheiro, porque ele é indigente, ele é miserável, ele é pobre. Mas para Deus ele tem valor, ele tem um nome, o nome dele é Lázaro. Deus se importa com ele. Deus vê a pobreza dele. Deus vê as suas necessidades. Deus vê as suas feridas. Deus vê que não tem uma pessoa para lamber as suas feridas. É um cachorro. E sobrou um cachorro para cuidar das suas feridas. Não tem um médico. Não tem um hospital. Não tem remédio. Não tem dinheiro. Não tem recursos, não tem tecnologia, tem um cachorro lambendo as suas feridas. Deus vê tudo isso. A identidade de Lázaro não se perde. Por quê? Porque embora ele seja pobre e miserável, Deus o ama com amor eterno, conhece o seu nome, conhece as suas dores, sabe das suas dores e das suas feridas. Olha que coisa maravilhosa, queridos irmãos. Deus nos conhece pelo nome, mesmo que as pessoas não saibam o nosso nome, mesmo que o nosso nome não apareça no outdoor, mesmo que o nosso nome não apareça nas páginas de notícias, porque nós fizemos algo importante, ou porque somos importantes, Deus conhece o seu nome. A palavra de Deus diz, está escrito nas mãos de Deus, na palma das suas mãos. Deus conhece Lázaro pelo nome.
Embora seja desprezado, por Deus ele não é desprezado. E mais uma vez eu preciso dizer, esse rico, que teve muitas oportunidades agora, depois da morte, quer resolver as coisas atrasadas, quer correr atrás do prejuízo. Prestem bem atenção, não dá para deixar para depois aquilo que você tem que fazer agora. Depois que acabar o tempo, não terá mais tempo. Depois da morte eu resolvo isso. Depois, no futuro, no leito de morte, depois de amanhã, mais para frente, agora eu não tenho tempo. Agora eu só dou as sobras e olha lá. Lázaro, aqui é claro, apenas um gênero literário. Esse diálogo aqui é só para expressar uma verdade. Jesus coloca esse diálogo entre quem está no inferno e quem está no céu, só para expressar uma verdade. Ele não está preocupado com seus irmãos. Primeiro ele pede, manda Lázaro matar a minha sede com a ponta do dedo. Manda Lázaro refrescar a minha língua. Olha, quem está aqui não pode passar para aí. Quem está aí não pode passar para o lado de cá. Mesmo que a gente queira, há um abismo intransponível. Depois da morte, quem foi salvo está salvo eternamente. Quem está condenado, estará condenado eternamente. Não dá para resolver as coisas depois da morte. Há um abismo intransponível entre aqueles que estão salvos, entre aqueles que estão condenados. E aí, o rico, que nunca se importou com ninguém, pensa nos irmãos. Como eu disse, é apenas uma maneira de expressar uma verdade, porque quem está no inferno não está nem aí para ninguém. Não está preocupado com a salvação de ninguém. Manda Lázaro voltar lá e falar com os meus irmãos. Porque eu tenho 5 irmãos. Todos eles estão no mesmo caminho. Todos eles estão vivendo a vida ladeira abaixo. E logo estarão aqui comigo. Manda ele voltar lá e falar com os meus irmãos. Abraão diz o quê? Eles têm a lei, eles têm Moisés, eles têm os profetas, então que os escutem. Eles têm o suficiente para se converterem. E o rico insiste, não, mas se alguém voltar da morte para a vida e falar com eles, eles vão se converter. Abraão então diz, mesmo que alguém volte dos mortos para falar a verdade para alguém que tem o coração fechado, essa pessoa não vai se converter. O problema é o coração fechado. Eles têm mais do que o suficiente para se converterem, para crerem e se converterem. Não adianta alguém voltar dos mortos. Veja, quem voltou dos mortos? Outro Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro de Betânia. Ele voltou dos mortos. E as pessoas que tinham o coração fechado, endurecido e queriam matar Jesus, agora começaram a tramar a morte de Lázaro. As pessoas que estavam fechadas para a palavra de Deus, agora tramam a morte de Lázaro. Eles têm os vivos, eles têm a palavra, eles têm os profetas, eles têm os padres, eles têm a doutrina da igreja, eles têm a igreja católica. Eles têm o suficiente, a história dos santos, que eles se convertam a partir disso. Lázaro voltou, as pessoas não se converteram, pelo contrário, ficaram com o coração mais fechado e tramaram a morte dele. Jesus voltou dos mortos, e eles não se converteram. Começaram a divulgar que o corpo de Jesus havia sido raptado pelos apóstolos, escondido pelos apóstolos, que eles teriam inventado essa história de ressurreição. Veja, queridos irmãos, nós temos o suficiente para crermos agora, para mudarmos de vida agora, para sermos desapegados agora, para sermos menos egoístas hoje. A palavra de Deus, o testemunho dos santos, a Eucaristia, o ensinamento da igreja é suficiente. A palavra viva e eficaz do nosso Senhor. Muitas vezes a gente fica esperando coisas extraordinárias, como aquelas pessoas que
passam a vida inteira sem conversar com o pai, com a mãe, sem dar atenção para o irmão, aí depois que morre vai no centro espírita para conversar com o fulano, para escutar o fulano, para ver o que ele tem a dizer. Qual é a mensagem que ele tem para mim? A mensagem que ele tem para você, ele tem para você enquanto ele está vivo. E depois que morre, não adianta mais. Além de ser um pecado grave, buscar conversar com os mortos é inútil, porque eles não conversam com a gente. É inútil. E é isso que a parábola está também nos ensinando. É inútil tentar falar com os mortos. É inútil buscar ensinamento em quem está morto. Passa a vida inteira ignorando a pessoa. Aí morre, fica com aquele sentimento de culpa, corre lá no centro espírita. Não, porque eu preciso conversar. Eu estou sentindo algo. Eu preciso escutar fulano. Ele tem uma mensagem para mim. Larga de loucura. Larga de maluquice. Escute a palavra de Deus. Escute os profetas. Escute a igreja que te fala o tempo inteiro. E mais ainda, procure as pessoas enquanto elas estão vivas. Seja próximo. Seja paciente, escute as histórias que elas têm para contar. Escute os seus dramas. Deixe que elas partilhem com você aquilo que tem para partilhar. Os mais jovens aí como eu, né? Os mais jovens como eu, aproveitem os velhos. Eu sempre fui de visitar os meus parentes antigos, os mais velhos. Sempre fui. Sempre. E eu não tenho nenhum remorso, né? Não ficarei com nenhum remorso se hoje morrer um parente meu mais velho. Eu escutei. Eu conheci a história. Eu tirei tempo para visitar. E sempre que eu posso, eu faço isso. Não terei remorso. Não vou ficar indo em lugares estranhos para conversar com eles, como eu disse, porque é pecado e porque é inútil. É inútil. Isso não vai acontecer. Converse agora, escute agora, visite agora, procure agora, dê atenção agora, enquanto você está vivo. Resolva a sua vida com Deus e com os irmãos agora. E eu termino dizendo algo muito importante. Eu quero que vocês prestem atenção, reflitam enquanto eu estiver falando e leve para casa de vocês um propósito. Esse rico teve muitas oportunidades de ajudar várias pessoas, mas de modo especial Lázaro. Porque aqui a oposição que se faz no evangelho é entre o rico e o Lázaro. As atitudes de Lázaro, as atitudes do rico. As atitudes que ele teve enquanto estava vivo, ou os sofrimentos que ele teve, sua postura enquanto estava vivo, e de Lázaro e do rico. Ele teve muitas oportunidades para ajudar Lázaro, mas ignorou. E nós? Será que Deus não tem colocado um Lázaro na nossa vida para ser servido, amado neste Lázaro? Não só uma pessoa que está precisando de um prato de comida. Às vezes, nós somos caridosos nesse sentido. Não negamos um prato de comida. Tudo bem, isso é maravilhoso. Embora, às vezes, a intenção é se ver livre da pessoa, né? Igual aquele povo que para a gente no sinaleiro, que fica lá falando, você tira o dinheiro, dá R$2, a pessoa vai embora e você se vê livre da pessoa. Nem sabe para que ela vai usar, se é para usar droga, se é para beber pinga, ou se é para comprar comida mesmo, não interessa. Leva, vai embora, me deixa, né? Me deixa em paz. Às vezes é fácil você se livrar de um problema, você se livrar de uma pessoa, dando um prato de comida para ela. O interessante seria ir mais a fundo. Ver por que ela não tem um prato de comida. Ver por que ela está naquela condição. Às vezes a gente resolveria muito mais problemas, seríamos muito mais úteis, ou seria mais útil a nossa caridade se fôssemos mais adiante. Mas cuidar do Lázaro que Deus coloca na nossa vida, não é só com um prato de comida. Às vezes é um problema existencial,
Às vezes é uma doença, ele tinha feridas. Às vezes é a fome, ele tinha fome. Mas às vezes é um problema existencial. Quantas pessoas doentes Deus tem colocado na nossa vida para a gente cuidar e nós falamos, isso não é problema meu. Isso é problema da igreja, isso é problema do padre, isso é problema das freiras, isso é problema das pessoas que estão à frente da igreja, isso é problema do setor público, problema do Estado, isso é problema de quem tem dinheiro. Mas se Deus colocou Lázaro para bater a sua porta e pedir ajuda, é porque você tem condições. Lembre-se do que São Francisco ensinava: ninguém é tão pobre que não tenha algo para oferecer. Você tem algo para oferecer. Se Deus colocou alguém na sua vida para você ajudar, ajude. Não seja egoísta, não seja mesquinho, não seja miserável. Não pense só no seu prazer, na sua satisfação. Não pense só no seu bem-estar. Ajude o Lázaro que Deus coloca na sua vida. Aquela pessoa que está em depressão, que está pedindo ajuda, socorro, no mais íntimo da sua alma, do seu ser, e você ignora. Que coisa enjoada, isso é frescura, está faltando trabalho, está faltando couro, está faltando sei lá o quê. Um dia nós seremos cobrados, queridos irmãos, do bem que nós não fizemos, dos Lázaros que nós não amamos, as pessoas que nós não servimos. Porque Deus quer ser amado e servido no irmão e na irmã. Deus quer ser amado e servido naquele que mais precisa. Às vezes de um prato de comida, às vezes de um remédio, às vezes de um pouco de atenção, às vezes de uma oração, às vezes de dar tempo para trazer a igreja, para conduzir a pessoa, para levar esta ovelha ferida e perdida para o nosso divino pastor. Qual é o Lázaro que Deus colocou na sua vida hoje e você está ignorando? Quais são os Lázaros que Deus já colocou na sua vida e você ignorou? Nós precisamos pedir perdão a Deus e tentar reparar isso, fazendo o máximo que nós pudermos fazer, mesmo com os poucos recursos materiais ou até mesmo humanos, espirituais que nós temos. Eu não dou conta, eu sou muito pobre, eu sou pequeno, eu não tenho o que falar, eu não consigo falar, eu não consigo ajudar ninguém, eu não consigo dar uma palavra de sabedoria, eu sou ignorante, eu sou sem estudo. Cada um tem a sua desculpa. Pare de dar desculpas a Deus. Faça o que você tem que fazer. Atenda e sirva o Lázaro que Deus coloca na sua vida. Daqui uns dias nós teremos um retiro para jovens. E eu tenho falado para vocês, me ajudem. Procurem esses jovens. Você conhece um jovem que está precisando de ajuda? Você conhece um jovem que está precisando de Deus? Você conhece, eu tenho certeza que pelo menos um jovem você conhece, que está no fundo do poço, que está precisando de reavivar a sua fé, a sua confiança em Deus. Então vá atrás, convença, traga. Eu tenho falado isso. E a pergunta é: você tem fechado seus ouvidos? Você tem lavado as suas mãos dizendo, isso não é problema meu. Quando eu tiver tempo eu faço. Quem sabe o resto? Pare de dar restos para Deus. Dê a Deus o que Ele merece. A sua vida, todo o seu tempo, todas as suas energias, todos os teus dons. Dê a Deus o que Ele merece. Ele quer ser amado e servido nos irmãos e irmãs. Creio em Deus.